Considerada um problema de saúde pública, a prevalência da alergia alimentar tem aumentado em todo o mundo. Estudos mostram que cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos têm algum tipo da doença. Mesmo assim, ainda existem muitas dúvidas sobre o diagnóstico, a prevenção e o tratamento dos pacientes. Pensando nisso, foi lançado recentemente um novo consenso sobre alergia alimentar. E para explicar do que se trata esse documento, hoje conosco aqui no estúdio, a Patrícia Salles Cunha, que é alergista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigada. Explica um pouquinho para a gente, então, como que foi o desenvolvimento desse material, o que motivou ser feito esse documento, ele abrange todo o país? Explica um pouquinho para a gente. Então, a alergia alimentar ela vem crescendo, como você mesmo disse, né? Isso tem gerado muitas dúvidas em diversos profissionais, inclusive alergistas que trabalham com isso. É uma doença relativamente nova. Então, com essas dúvidas que vêm surgindo e cada vez mais estudos que vêm sendo feitos, o consenso visa uniformizar essas informações novas e passar para vários profissionais médicos que trabalham direto ou indiretamente com isso, uma forma de conduzir ou de suspeitar, né? E foi um trabalho em comum acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Alergia, a qual eu faço parte, e também de gastroenterologistas e nutrólogos. E assim, todas as especialidades que lidam diretamente com a dieta de restrição, esse tipo de alergia ou esse tipo de diagnóstico, teve influência no documento para deixar um consenso que vem sendo feito na atualidade mais moderna. Agora, aqui no Brasil não há números oficiais em relação a quantas pessoas aí sofrem, né, de alergias alimentares. Dificulta mais o trabalho? Por que não tem um número oficial? Na verdade, a gente usa a literatura internacional como base, né? Isso demanda um estudo científico bem difícil de fazer, né? A epidemiologia, ela é sempre um estudo difícil de fazer e no Brasil a gente ainda tem alguma dificuldade, de uma maneira geral, com estudos científicos. A gente produz bastante, mas incidência e prevalência é mais difícil de determinar. E, inclusive, em alergia alimentar, por ser entre o que a pessoa refere e o que é de fato, muitas vezes isso pode ser duvidoso e aí realmente os números do Brasil ainda a gente não tem. A gente tem alguns trabalhos dizendo que parece que a literatura internacional é semelhante. Então a gente usa esses números por enquanto. Agora, esse consenso, esse documento é direcionado aí para a classe médica, é isso, né? Isso, o consenso ele é direcionado para a classe médica, para os profissionais que lidam direto ou indiretamente com alergia alimentar ou uma suspeita, possam conduzir ou encaminhar o paciente. Mas é importante também a gente passar a informação para as pessoas, né, para os pais aí que estão assistindo. Quais são os tipos de alergias que são mais, alergias alimentares, claro, que são mais comuns? Então isso diverge um pouco dependendo da faixa etária. Na criança, a alergia mais comum é do leite, depois do ovo, trigo e soja, tá? São as alergias mais comuns. Do adulto é um pouquinho diferente. Aí é o amendoim, as castanhas, de uma maneira geral, e também os peixes e frutos do mar. Mas as crianças estão mais suscetíveis a alergias alimentares? Sim, a alergia alimentar ela é mais comum na infância. Aí, tanto que é 8% de prevalência na infância e quando é na idade adulta já são só 2%. Então, é mais comum, mas também existe no adulto. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a Patrícia Salles Cunha, ela continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com a Patrícia Salles Cunha, que é alergista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, sobre esse novo consenso sobre a alergia alimentar. Patrícia, existem também mitos, né, em relação à alergia alimentar? Existem muitos mitos, como realmente vem sendo muito estudado, acaba ficando muito em foco. E alimento é uma coisa que a falsa associação com diversos sintomas ela é muito frequente, porque a gente come a toda hora e sintomas aparecem e a falsa associação ela é muito frequente. Então é importante frisar que algumas doenças que foram aventadas como uma possível alergia alimentar não têm uma comprovação científica, uma delas é o autismo, que também está tendo um aumento da incidência, então uma associação errônea foi feita e por enquanto nenhum trabalho mostra essa associação.
E outras coisas mais comuns, como otites de repetição, até asma, que eventualmente são associadas como uma possível alergia alimentar, elas não têm uma relação científica dessa relação. Você falou aí a questão de sintomas, né? Como que uma pessoa descobre que tem uma alergia alimentar? Geralmente a suspeita vem dos pais, que a reação, existem vários tipos de reação, né? Mas a que geralmente gera muita angústia, muito medo, é aquela reação imediata, né? Que pode dar edema de glote ou reações mais graves. E geralmente a associação, os sintomas vêm logo depois do alimento. Então os pais suspeitam e aí, claro, o médico tem que confirmar essa suspeita. Bom, o pai identificando essa suspeita, o que deve ser feito a seguir, né? Então, se o pai suspeita de um alimento, a primeira coisa é não dar esse alimento novamente para o filho por conta própria. Eu acho que isso é correr um risco desnecessário e sim procurar o pediatra dele, ver se essa associação tem algum fundamento ou mesmo um alergista, um outro profissional que trabalhe com isso, para que o diagnóstico seja bem feito. Como eu disse, a associação errada, ela é muito frequente, né? Mas quando tem uma suspeita, por ser ter um risco de reação grave, a gente tem que ter cautela. E aí, como é que é o tratamento? O tratamento é basicamente excluir a proteína do alimento e, a depender do alimento, essa alergia ela pode vir a ficar tolerante. A criança ou o adulto podem não ser mais alérgicos depois de um tempo, mas isso é muito individual para cada tipo de alimento. Então, para o leite, a gente espera essa cura em um determinado momento, ovo, trigo, então cada alimento tem a sua história. Então, precisa de um profissional capacitado que vá saber o momento dessa cura. Então, a princípio, o tratamento é excluir essa proteína, mas existem já alguns tratamentos mais ativos, que seria a imunoterapia para o alimento. Então, aqueles pacientes que não curam sozinho, existem tratamentos já possíveis de serem feitos para a aquisição da tolerância. Tá certo, Patrícia. Queria agradecer muito a sua participação. Conversei hoje aqui com a Patrícia Salles Cunha, que é alergista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, sobre esse novo consenso de alergia alimentar. Muito obrigado pela participação. Obrigada eu.